Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos finalizar o nosso estudo no livro de Apocalipse, né? Então, meditando no capítulo 22, já mais uma vez felizes, né, por ter cumprido mais uma etapa aí do nosso estudo, mais um livro que a gente pode completar. Por outro lado, com aquela tristeza gostosa, né, que a gente sempre sente quando termina algo, quando a gente vence essa etapa, fica a saudade, né, fica aquele sentimento, né, de tudo aquilo que a gente passou, né, que vai nos fazer um pouco de falta. Mas, por outro lado, também nós temos esse incentivo para continuar estudando, buscando outros livros, o entendimento da palavra de Deus como um todo, e principalmente até, como eu disse já em outros momentos aí do nosso estudo, estudando sobre escatologia, que tem a ver com essas coisas que vão acontecer, né, com as coisas do fim dos tempos, que a gente possa ter esse desejo e que esse seja o princípio, né, dessa busca nossa de entendimento para aquilo que há de vir, para as coisas do fim, para aquilo que está reservado, tanto para nós justos, quanto para aqueles que não seguem o caminho do Senhor. Que esse seja, então, esse pontapé inicial. E hoje, então, nós vamos findar agradecendo a Deus por isso, agradecendo a vocês também por terem assistido aí e meditado, né, nesse estudo, já pedindo orientação de Deus também que nos dê a direção de um novo estudo. Mas antes de começar a passagem de hoje, eu gostaria de ter um momento de oração que a gente sempre tem, pedindo orientação do Espírito, para que a gente possa realmente entender as palavras das profecias aqui descritas. Papai, muito obrigado. Nosso sentido de gratidão hoje é especial porque nós cumprimos mais uma etapa de um livro tão precioso, tão cheio de detalhes, de um livro que muitas vezes pode trazer algo de medo ao nosso coração quando nós não entendemos o que está verdadeiramente por trás de tudo, mas que traz muita esperança para quando entendemos, de quando percebemos o real motivo, o que está por trás de tudo que está escrito aqui, principalmente pela tua glória revelada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, na habitação do seu Santo Espírito. Muito obrigado pelo Senhor nos ter capacitado até aqui, nos ter dado entendimento, para que a gente tenha esse desejo no coração aquecido novamente, de estudar aquilo que é a nossa esperança, que é o que nós devemos viver, a sua vinda aqui novamente, a restauração que o Senhor nos promete e principalmente a sua habitação plena conosco no final dos tempos. Que a gente possa ter esse entendimento, que isso transforme a nossa vida, que a gente possa viver agora de acordo com essa espera, se preparando como noivas para que possamos nos apresentar cada vez mais imaculados ao Senhor, para esse grande dia onde o Senhor vai casar conosco e nós viveremos essa aliança eterna. Mais uma vez clamamos humildemente que o seu Espírito nos dirija nesse momento, nos dê entendimento e sabedoria daquilo que nós vamos aplicar aqui, e que o teu nome seja engrandecido ao final de tudo, transformando a nossa vida na direção e na imagem do nosso Senhor Jesus. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós chegamos aí nesses dois últimos capítulos, o capítulo 21, que a gente viu a semana passada, e hoje o capítulo 22, que nos contam sobre o estado eterno. Como eu disse no último encontro, a gente vê 4 capítulos na Bíblia que a gente vive esse propósito eterno de Deus nesse mundo perfeito criado, que é o capítulo 1 e 2 de Gênesis e agora o capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Não por coincidência, os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos capítulos da Bíblia, ou seja, mostrando o lugar, a forma que Deus determinou na criação, da onde nós deveríamos viver e da onde nós nunca deveríamos ter saído. A passagem do capítulo 21 que vimos no último encontro
nos dá o início, né, da apresentação disso, e hoje nós vamos ver a continuação e as últimas instruções que Jesus deixa aí por meio do apóstolo João para nós, para que possamos esperar isso, para que possamos desejar isso, que a gente tenha a nossa vida moldada por essa esperança. Então que esse seja o desejo do nosso coração, principalmente no estudo desses 2 capítulos que nos mostram então o nosso verdadeiro lar. Nós não nascemos para viver numa terra que é corrompida como essa que vivemos hoje. Nós não nascemos para viver no céu, que apesar de ser o lugar perfeito, de ser o trono de Deus atualmente, ainda não é o lugar que Deus determinou para nós. Ou seja, o melhor lugar para estarmos é o lugar que Deus determinou para estarmos. E esse lugar é o que nós temos visto. Vimos parte no capítulo 21 e veremos parte aqui no capítulo 22. Que nós possamos ter entendimento disso. Então, continuando aí, né, a aplicação e explicação desse lugar, nós vamos ler esse início do capítulo 22. Eu separei hoje em trechos menores para que a gente possa ter uma aplicação também mais assertiva. Então eu vou ler aí trechos menores e aí a gente vai aplicando. Começando então numa primeira porção que vai do verso 1 ao verso 2 do capítulo 22 então, que nos diz assim: Então um anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Então até aqui a palavra de Deus. Como eu disse na semana passada, capítulo 21, capítulo 22, se a gente for esmiuçar versículo por versículo, nós vamos encontrar muitos fundamentos, muitas aplicações para tudo isso que ele nos dá. A gente tem feito isso de forma panorâmica, geral, não entrando em todos os detalhes, mas que vocês tenham em mente que é importante depois, no segundo momento, vir dissecando cada trechinho desses capítulos para que a gente possa entender realmente por quê, que mais uma vez reforçando, aqui é o nosso lugar. Essa é a nossa casa, essa é a nossa pátria. Não o mundo que nós vivemos hoje, não a cidade onde estamos, a casa onde moramos, mas aqui é a nossa morada. Então que a gente possa ter esse entendimento, né? E começando por essa passagem, acho que o ponto aqui que mais nos chama a atenção é esse rio da água da vida, no primeiro momento, né? E eu gostaria que a gente tivesse em mente que isso é algo, né? Essa associação que a água viva, que esse rio que flui do trono, que é um rio da água da vida, ela é realmente essa expressão de Deus, da sua glória fluindo para nós, e isso no entendimento do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, como também do Novo Testamento, a Nova Aliança. Então, para isso, quando a gente olhar para algumas passagens do Antigo Testamento, nós vamos perceber isso também quanto outras do Novo. Começando pelo Antigo, a gente percebe que como Israel já tinha essa leitura de que Deus é a verdadeira fonte de águas vivas, é por meio dele, é por meio da sua palavra que nós vamos viver por essa fonte. Então se a gente ler, por exemplo, Jeremias, capítulo 2, versículo 13, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, de que não retém água. Ou seja, deixando claro aqui, né, que já no Antigo Testamento era Deus a fonte de água viva deles, que se eles não vivessem alicerçados com o Senhor, eles estariam vivendo alicerçados, no exemplo da água, aqui em um lugar, numa cisterna, uma caixa d'água que é vazada, ou seja, não retém, não guarda, não absorve, não tem o uso apropriado daquilo. E aí a gente começa a entender isso de forma mais detalhada, por exemplo, no Salmo 1. Olha o que Salmo 1 fala do versículo 1 ao versículo 3.
Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, não vive segundo as orientações desse mundo, em outras palavras. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, E nessa lei ele medita de dia e de noite. Então ele conhece a lei do Senhor e mais do que isso, ele medita, ele deixa que essa lei que ele já aprendeu, que ele já estudou, trabalhar o seu ser, trabalhar o seu coração. E essa pessoa que faz isso, olha o que o verso continua dizendo, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Ou seja, essa associação da lei, da palavra do Senhor e da gente meditar dia e noite dela como sendo a garantia que nós floresceremos por meio da alimentação que essa água dá para a árvore. Então ele fala aqui, geraremos fruto porque estaremos alicerçados nessa fonte de águas que é a palavra de Deus que vai nos fazer florescer, vai nos fazer frutificar. Então, mostrando isso, né, que é o próprio Senhor, essa fonte de águas vivas, né? E aí nós perdemos, outra passagem, por exemplo, que é importante, por exemplo, Zacarias 14, versículos 6 a 8, que diz assim, naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, no qual não haverá separação entre dia e noite, porque quando chegar a noite ainda estará claro, um dia que o Senhor conhece. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade delas para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. Então, nessa passagem de Zacarias, por outro lado, não temos a menção de água da vida, mas eu quero chamar a atenção no sentido desse conhecimento de Israel ter nessa fonte de águas aqui com o fim dos tempos, que é o que nós estamos estudando aqui. Esse momento de Zacarias é uma profecia desse momento, da restauração. Então que essa restauração, e aí ele fala, né, no versículo de Apocalipse, né, que a partir dessa restauração do céu e terra unidos novamente vai fluir este rio, né, que sai do trono do Cordeiro, que é o rio, e aí no caso de Zacarias ele fala que fluirão de Jerusalém, né, sendo essa menção, a mesma coisa, do trono de Deus estando em Jerusalém, a Nova Jerusalém, que vai fluir com essa água que vai nos dar vida, né. Então isso olhando pela perspectiva do Antigo Testamento. Olhando pela perspectiva do Novo Testamento, e aí eu peguei muitas passagens, por exemplo, de João. João era alguém que enfatizava muito isso. Ele enfatizou, por exemplo, no discurso de Jesus com a mulher samaritana, dizendo isso para ela, né? Então, se a gente olhar o capítulo 4 do Evangelho de João, dos versículos 9 e 10, nós vamos perceber Jesus dizendo isso, né? Se você tiver sede, eu não vou ler, mas só para contextualizar, se você tivesse conhecimento de quem eu sou, você me pediria água, porque eu te dou água verdadeira. Não é essa água aí que só te mata essa sede provisoriamente, que é a água que ela ia tirar do poço. Mas sim Jesus, que é a água da vida. Então, João mostrando. E penso que nesse evangelho de João já está exatamente já trazendo para o público dele. Sabe aquela água viva, aquela fonte que a gente viu em Jeremias, em Salmos, e que Zacarias falou que no futuro viria de Jerusalém? Essa fonte é Jesus Cristo, é esse aqui que estava falando com a mulher samaritana. Outra passagem, né, no capítulo 6, versículo 35, quando ele fala, essa passagem é fantástica, gente, porque ele não fala da água, ele fala do pão, mas olha que coisa interessante. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. E a gente gosta muito dessa passagem, né? Que ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, beleza, porque ele é o pão da vida. Só que ele continua dizendo, ninguém terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas poxa, ele está falando de pão. Pão mata fome, legal. Mas o que tem a ver sede aqui? Porque ele é o pão e a água da vida. Essa associação de Jesus como sendo ele a fonte de águas vivas. Isso que é interessante. Por quê? Porque além de ser o pão que mata a nossa fome, ele é a água que mata a nossa sede, né? Outra passagem, versículo 7, capítulo 7, versículo 37 e 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus assentou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui também uma outra coisa que eu acho fantástica, né? Olha que coisa interessante. Então, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, quem realmente crê em Cristo e agora é alcançado pela sua graça, passa também a fluir este rio. De que modo? Eu penso aqui que tem a ver com o Espírito Santo, que, mais uma vez, né? Quem é a verdadeira fonte de água viva? A gente está falando de Jesus, mas naturalmente por ele ser Deus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são a fonte. A gente está mencionando em partes por Jesus e agora estamos vendo parte do Espírito Santo também como sendo esta fonte. E nós hoje, sendo a habitação do Espírito Santo, também temos esse rio que flui de nós, que gera vida, que é um rio que sacia, que é a água que sacia as pessoas, né? Por meio não de nós, mas do Espírito agindo em nós, nos fazendo semelhantes a Cristo, que com o Pai e o Espírito Santo são as verdadeiras fontes, é a verdadeira fonte de água viva, né? A Trindade, o único Deus por meio da Trindade, né? Nós vemos isso também quando ele fala já no livro de Apocalipse, lembra? Apocalipse capítulo 7, versículos 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro estará no centro do trono e será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E aqui olha que legal, então. Aí já tem aqui, por exemplo, ele fala de o Cordeiro guiar eles para a fonte de águas vivas, né? Aqui talvez até já trazendo em mente aqui João e o anjo dando para ele essa leitura do Salmo 23, né? Que Deus é o nosso pastor que nos leva, né, aos pastos verdejantes, nos leva ali, né, para aquela questão de pastoreio, até de beber águas. Então, nos direcionando aqui que ele vai nos guiar para essas fontes. E aí o que quer dizer isso? O próprio Cordeiro nos indica e nos dirige para Deus, para o verdadeiro e único Deus, que é a fonte de águas vivas, né? Então, o que eu penso que João traz à mente, que na verdade Deus fala para João trazer à nossa mente, né? Que ele é a fonte, já dita no Antigo Testamento, também no Novo Testamento, né? E só por meio de viver com esta fonte, viver com o próprio Senhor, é que nunca mais teremos sede, nunca mais teremos... Eu falei na aula passada, lembra? Que a gente pode ter tudo nessa vida, carro, casa, avião, todos os tesouros, todos os palácios, mas a gente nunca vai ter a nossa sede saciada de querer mais, a nossa fome saciada de querer mais. Mas em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, neles nós encontraremos aquilo que sacia a nossa fome, que não tem a ver com essa passagem, mas que a gente viu no Evangelho de João, mas também a nossa sede. Por meio de quê? Dessa água viva, essa água que nos dá vida, né? Lembrem-se sempre que o salário do pecado é a morte. E qual é o oposto da morte? A vida. Então, se tudo isso que a gente faz produz morte, quando vivemos com Deus, trocamos essa vida de morte, que pode até nos dar prazeres instantâneos, prazeres momentâneos, mas que nos dirigem à morte, já para uma vida consistente e eterna, para aquilo que vai perdurar por toda a eternidade e que é somente isso que nos satisfaz. Esse, penso que é o grande entendimento que João, né, traz para a gente aqui, né? Só que aí tem um lado importante que eu acho que vale a pena a gente citar aqui também, né? Essa questão da cura. E aí vem a menção de cura às nações. Cabe lembrar que quando João escreve o livro de Apocalipse, grande parte aqui dos convertidos eram judeus. Tinha nessa época aqui que ele escreve uma briga, né, constante sobre o papel dos gentios, como é que eles deveriam, se realmente eles poderiam ser alcançados, e sendo alcançados, como eles deveriam agir. E aqui ele está trazendo essa fonte de água viva, ele vai trazer cura a todo tempo. Então eu entendo que quando ele menciona aqui, né, dos meses, né, das 12 colheitas, ele está falando a todo tempo e para todas as nações.
não só para a nação israelita. Então, também com essa ideia de João mostrar ali, João estava escrevendo essa carta ali para as igrejas na região ali de Éfeso, né? Que eram igrejas de grande parte gentílicas, né? Igrejas de gentios, ou seja, de que não tinham nascido da descendência de Abraão. Então, mostrando, fiquem em paz, porque essa cura é para todos aqueles que creem no Cordeiro, para os judeus e para os gentios, né? E aí, continuando do versículo 3 agora ao versículo 5 de Apocalipse 22, temos assim: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Então, gente, como nós vimos na semana passada, né, e aqui novamente, percebemos que existem consequências para isso. No caso aqui, consequências positivas. Então, da mesma forma que no capítulo 21 nós percebemos que Deus, na restauração, traz uma série de coisas positivas, que não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais doença, não tem mais nenhuma maldição, aqui de novo ele reforça. Então, por estarmos agora vivendo neste lugar, onde tem um trono, que o único e verdadeiro Deus está assentado, que é da onde que flui esse rio de água viva, que tem em suas margens, né, a árvore da vida, que traz cura para as nações, ou seja, todos agora que vivem nesse lugar estão curados, e curados do quê? Do pecado, né? E essa passagem que nos deixa isso claro. Por quê? Porque ele diz, essa cura traz o quê? A extinção da maldição, que veio por meio de quê? Do pecado. Portanto, essa cura é a cura dos nossos pecados. E por estarmos curados, não haverá mais maldição. E ele reforça isso na sequência da passagem, pois o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. E os seus servos agora, impactados pela glória do próprio Deus e deste rio de água da vida, que é o próprio Deus, a sua fonte, né, os alimentando, os regando, os fortalecendo, eles não vão ser mais malditos, não haverá mais maldição na terra, e aí a gente vai poder estar livre para servir a Deus, para ter este privilégio de viver para a glória dele. A gente precisa também entender um ponto positivo aqui, ou um ponto que a gente precisa melhorar na nossa interpretação, melhor dizendo, que é a questão de servo e servidão. Quando a gente lê isso, e a gente fala, poxa, mas eu vou servir alguém, a primeira conotação que vem à nossa cabeça é a escravidão. A gente fala, poxa, eu vou ter que servir ele, como se fosse um fardo. Mas, na verdade, quando a gente vê essa questão do serviço a Deus, isso não tem a ver com escravidão e sim privilégio. E por que privilégio? Porque esse serviço vem carregado da capacitação que Deus nos dá. E por meio dessa capacitação e dessa possibilidade de servirmos a Ele, nós vamos glorificar o nome dele, porque por meio desse serviço as pessoas conhecerão a Deus. Não é à toa que a vida eterna é a gente conhecer a Deus. Por meio de quê? Do serviço que seus filhos vão prestar demonstrando a sua glória. Começando pelo primogênito, Jesus Cristo, continuando conosco que somos os seus irmãos. Num serviço perfeito, não havendo mais maldição, né? Isso, gente, é tão impactante que a gente vai ver Deus face a face, né? Quando vocês tiverem oportunidade, procurem aí as pessoas, quando tinham esse contato com Deus e o entendimento de ver a face de Deus, era o entendimento de morte, era o entendimento de que, e é verdadeiro, né? Não é só entendimento, é a verdade, que a gente não pode ver Deus face a face, porque se a gente vê Deus face a face, devido à sua pureza e à sua justiça, a gente é fulminado ali, porque nós somos pecadores. Mas neste dia, já sem a presença do pecado nas nossas vidas, nós veremos Deus face a face. E aqui, quando a gente fala de viver Deus face a face, tem a ver com essa glorificação que ele vai aparecer, com o Deus glorificado.
É porque, por um outro lado, a gente podia justificar, pô, mas a gente defende a tese. Não, a gente defende a tese, não. A gente tem certeza que Jesus é Deus. Então as pessoas viram a face de Jesus, portanto viram a face de Deus. Sim, mas não em sua plenitude de glória. Porque se Deus vier na sua plenitude de glória, é fuzilamento total. A gente não pode esquecer, até João, por exemplo, quando via Jesus, aquele caía rosto em terra, os profetas, quando viram, caíram rosto em terra. Por quê? Por causa disso. Não se via a face de Deus, exceto se Deus justificasse a pessoa. E aqui, por exemplo, ele fala isso em Isaías, né? Quando Isaías fala isso, ele fala, eu estou purificando seus lábios, então fica tranquilo, eu estou te justificando para você estar diante da minha presença. E aqui todos nós, nesse momento, estaremos justificados, portanto, poderemos ver a sua face. E aí a continuação até nos fala isso, né? O seu nome estará na nossa testa, nas suas testas, né? Ou seja, nós estaremos selados. Lembra que a gente tem falado muito no livro de Apocalipse dos selados do Cordeiro e dos selados do Anticristo, falso profeta e Satanás? Aqui nós seremos selados por Deus. E este selo, esta aliança que o próprio Deus faz conosco é que nos garante essa justificação que permite então que vejamos a sua face, né? E isso é importante, gente, porque olha como as coisas vão se encaixando. Por que eu falei que é sua face em glória? Porque aí ele continua dizendo, não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem de luz de sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre, mostrando isso. Então tá vendo, essa face agora, ela é tão gloriosa, ela é tão majestosa que não tem mais céu, não tem mais sol, não tem mais candeia, é tudo claro, porque a luz da glória de Deus iluminará esse lugar, a luz que nós veremos face a face, porque agora, por ter seu nome escrito em nossas testas, somos justificados, podendo então estar diante da sua presença glorificada, que é uma presença estrondosa, é uma presença que ilumina tudo. João fala isso no começo, né? Luz do mundo, né? Aquele que era a luz do mundo, e a gente canta, né? Luz do mundo, vieste à terra. Nesse dia nós vamos entender. Nesse dia nós vamos entender. A gente lê João hoje lá, o Evangelho, e fala, luz do mar, mas Jesus era a luz, ele veio para o mundo, a gente ainda não tem essa dimensão plena. Aqui, nesse dia, nós vamos ver essa luz resplandecer sobre tudo, sobre todos, por meio da sua glória. E nós veremos, face a face, essa glória. Às vezes falta até palavras, né? Até às vezes eu perco aqui, eu me empolgo tanto que eu até perco a respiração aqui de tanta glória que a gente vê. Gente, eu espero que vocês saiam desse estudo de Apocalipse com esse sentimento. É muito bom, fala sério, é muito bom. É algo que nos tira do centro, nos falta ar, nos falta porque... muitas vezes eu fico pensando isso, né? Eu falo, Senhor, por que eu? Ou por que nós, né? Tem 7, hoje já chegou em 8, né? 8 bilhões no mundo, porque o Senhor me escolheu. É isso que deve tirar nosso ar. Quando a gente passa a entender isso, não vem de nós, gente. Isso vem de Deus nos ter escolhido. E por quê? Não sei, mas uma coisa que é esse motivo de alegria, esse motivo de emoção, é ter o nome de Cristo estampado na testa e poder passar por tudo isso. Que a gente saia desse livro com esse sentimento, que a gente possa viver por isso e para isso agora. Continuando, versículos 6 e 7 agora. O anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou a seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Lembra que a gente sempre estuda que a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus, por meio do Espírito, inspirou homens para que pudessem escrevê-la. Então, quando a gente lê, apesar de a gente ter lá sessões de profetas, ter profecias, né, específicas, tal, a Bíblia inteira é uma profecia. É uma profecia da história de Deus.
que conta a história. Muitas coisas já ocorreram, outras coisas vão ocorrer, mas é a profecia, né? Profecia da restauração de todas as coisas depois da queda do homem no Jardim do Éden, onde Deus, por meio do seu ungido, vai restaurar tudo. Essa é a grande profecia. Então o que ele está dizendo aqui? Essa palavra é verdadeira, por quê? Porque ela vem profetizada pelo próprio Deus, que por meio do seu Espírito capacitou profetas para que pudessem revelá-las para nós e para aqueles que a estudam e que principalmente o Espírito abre o entendimento, né? Então, elas são dignas de confiança. A gente falou no capítulo 21 algo sobre isso, né? Eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida aqui, olhem lá, não vou investir muito tempo nisso de novo, mas para mostrar que elas são dignas de confiança, principalmente porque, como eu disse, ela é uma profecia de Gênesis 1 a Apocalipse 22, muitas coisas já ocorreram para testificar que o que está escrito nela é verdadeiro, mas mais importante é a outorga, é a chancela de quem está escrevendo. E quem está escrevendo é o próprio Deus, por meio do seu Espírito, que revela isso para os seus profetas. Ele é que chancela, é por isso que elas são dignas, é por isso que elas são verdadeiras, e nós temos que crer nisso. Porque o próprio Deus enviou essas profecias, enviou anjos para mostrar, no caso de João aqui, né? Principalmente os anjos mostrando para João o que vão acontecer. Lembrando que quando João escreve Apocalipse, ele tem uma mensagem de futuro aqui, né? Aqui é um dado importante para a gente, né? A gente não investiu muito tempo no capítulo 21 nem 22 dessas formas de pensar, se é no passado, no presente, do futuro, mas a gente entende ser do futuro aqui. Lógico que quem pensa numa situação preterista vai dizer que aqui João está falando antes de ter acontecido a destruição de Jerusalém, por exemplo, mas o que importa, assim, quando João escreveu, ele ainda estava recebendo uma profecia. Foi algo dado antes para ele para que pudesse ser revelado para aqueles que viriam depois, que breve iria acontecer. E nós aqui temos que ter em mente isso. Deus nunca faz nada sem revelar para os seus amigos. Eu acho é importante, Amós fala isso, né? Eu esqueci agora, acho que é Amós 3 alguma coisa. Deus faz tudo, né, não faz nada sem antes revelar para os seus amigos. A gente vê isso na história, a gente vê isso no relacionamento dele com Abraão, nós vemos isso no relacionamento com Israel, sempre mandando profetas para falar, e vê isso conosco, que ele não vai concretizar essas coisas sem que antes se revele. E esse é o espírito dessa profecia, Deus revelando para nós o que há de acontecer, para que, lendo e sendo revelado por meio do Espírito a nós, para que esse espírito dos profetas que moveu os profetas na profecia, mova o nosso coração no entendimento, a gente possa crer, né, e aí ser aventurados. Não é à toa que ele fala, eis que vem em breve. Portanto, feliz, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras dessa profecia. E aí vem de novo essa questão do Espírito Santo. Muitos leem, mas poucos entendem e muitos menos guardam essas profecias. Então, se nós hoje temos lido, temos entendido, indiferente, gente, se aconteceu, se vai acontecer algumas coisas, outras coisas, mas principalmente de que Jesus voltará e reinará eternamente com a gente, a glória de Jesus por trás de tudo isso, que é o grande ponto, somos felizes. Por quê? Porque a partir disso depositaremos a nossa esperança, a nossa busca nessas coisas, e não nas coisas perenes, nas coisas perenes não, nas coisas que são transitórias e passageiras desse mundo. Esse acho que é o grande ponto. Então viveremos assim de forma bem-aventurada em guardarmos a profecia desse livro. E aí tem esse dado que eu sempre tenho dito, né? Da importância da gente ler tanto a Bíblia como um todo e o livro de Apocalipse. Porque em vez de trazer tristeza ao nosso coração no sentido de medo, né? De perdas e de tudo, trazer essa felicidade, essa bem-aventurança. Porque apesar de tudo, o final é um feliz para sempre fantástico. Fantástico, fantástico. Para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que guardam as palavras desta profecia, deste livro. Isso é muito importante, né? Avançando, versículo 8 e 9. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas.
Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, em que mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desta profecia. Adore a Deus. Gente, primeiro, João fala, eu testemunhei, eu vi. Então, eu dou testemunho, tá? É verdadeiro também. Não que ele seja o outorgante aqui, porque o outorgante é o próprio Deus e seu Espírito, mas João está falando, eu também vi, tá? Então são verdadeiras. E o que eu vi é tão assim majestoso, é tão maravilhoso que não me sobrou outra coisa, a não ser me prostrar, né? Eu caí aos pés do anjo que me mostrou tudo isso. Só me restou adorá-lo. E aqui nesse primeiro ponto eu queria chamar a nossa atenção para isso. Foi algo tão majestoso, tão maravilhoso que João viu, que ele caiu de rosto em terra. Gente, Jesus era uma pessoa que já tinha visto Jesus. João viveu com Jesus antes da morte e depois da morte e ressurreição, ele já glorificado. Então ele já tinha visto isso, e mesmo assim ele viu algo tão superior aqui que ele caiu de rosto em terra, mostrando a excelência de tudo isso que aconteceu, de tudo isso que ele viu, dessas coisas. Ele caiu de rosto em terra. Mas infelizmente ele caiu de forma errada, porque ele entendeu ali o anjo, ele caiu para o anjo, e o anjo falou, não, peraí, cara, você está errado, não é para mim não, eu sou igual a você, eu só sou testemunha aqui também. Eu só estou aqui agindo em nome do Cordeiro, em nome de Deus. Não é a mim que você tem que adorar, você tem que adorar a Deus. O anjo rapidamente glorifica a quem deve ser glorificado, que é o próprio Deus. E fala, não, é Deus, a glória é dele, adore a ele, não a mim. E aqui é um ponto sensível, né? Porque a gente vai perceber durante a história essa confusão que nós fazemos muitas vezes, depositando em homens coisas que não são. Por exemplo, Paulo, apóstolo Paulo, João, apóstolo João, são pessoas assim, muito cheias da glória de Deus, muito, né, fizeram grandes coisas, porque foram alcançados por essa glória e foram capacitados para isso. Mas a glória não é para Paulo. Eu não devo adorar São Paulo. Eu não devo adorar São João. Eu não devo adorar São Pedro e nem pedir para São Pedro me mandar chuva, porque eles são servos, eles foram homens, eles testemunham de Jesus Cristo. Mas quem é o único digno de toda adoração é Deus e o seu ungido Jesus Cristo. Então nós não devemos prestar adoração a ninguém, exceto ao próprio Deus, que capacitou esses homens para que eles fizessem algo. Eu falo isso de santos, mas isso vale para pastores também no meio evangélico, né? Porque a gente tem essa mania, nós evangélicos temos a mania de falar dos santos da Igreja Católica, mas e os pastores ídolos que a gente vê hoje, os missionários ídolos, os apóstolos ídolos, que se criaram hoje na igreja evangélica mundial, não é só brasileira, mundial, que as pessoas se dobram diante desses pastores, se dobram diante desses missionários, desses apóstolos, né? Tomemos cuidado. Espíritas, adorando espíritos, né? A classe de espiritismo é outra coisa, mas só citando para mostrar para vocês que como nós homens erramos que nem João. A gente vê essas pessoas fazendo algo grande, eu vou te adorar, e não é, gente, a adoração é para Jesus Cristo, a glória é toda dele, é ele, nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, é ele, esqueçamos, o resto são servos, que são usados por Deus para revelar a sua glória. Então, que possamos ter entendimento de que a adoração é só de Deus. Da mesma forma com que o anjo fez, quando o nosso coração se assoberbar, ou a gente perceber alguém se assoberbando, que a gente passa essa mensagem. Não. Você só deve adorar a Deus. O anjo aqui agiu perfeitamente. Avançando, versículo 10 e 12. Então me disse, o mesmo anjo, né?
Não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo a imundícia, o justo a praticar justiça e o santo a se santificar. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei cada um de acordo com o que faz. Engraçado, né? Apocalipse 10:4, ele fala lá, né? Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse, cele o que disseram os 7 trovões, não escreva. Então, ao oposto disso, agora ele está falando, não cele. Tudo que você viu, inclusive isso que está aqui no capítulo 10, versículo 4, revele, não cele, mostre. Eu vou me revelar antes de que eu faça algo. Então nós percebemos aqui essa condição, não é para selar, revele tudo. Lembra que a gente falou até, trazendo lá a passagem de Ezequiel, do livro selado? Agora não, agora o livro está aberto, revele, não cele. Deixa ele aberto, deixa que as pessoas saibam qual é o destino final de todos. E qual é o destino final de todos? Primeiro ele faz uma exortação, olha, vocês receberam a profecia, então, imundo, continua praticando. Aqui eu penso que tem a ver do justo em termos de justiça e dos ímpios a ironia, né? O imundo, continua a fazer sua imundícia aí. O injusto, continue a praticar sua injustiça. Agora, santo, continua, vai firme. Continue a fazer. Justo, santo, se santifique. Justo, continue firme. Porque no final, gente, eu vou recompensar cada um. Eu vou vir em breve e vou recompensar cada um. Retribuirei a cada um de vocês o que vocês fizeram. E aqui mostra, e eu queria chamar a atenção, por mais que a gente traga o conceito da salvação, e a nossa maior bênção é a salvação, é a comunhão, é a restauração da união com Deus, eu penso que aqui vai mais do que isso. Jesus está falando, eu vou recompensar o justo com a justiça e o ímpio com a injustiça. É recompensa para os dois lados, a recompensa de consequência e a recompensa de bondades, né? Um pacote de bondades. O que são? A gente não encontra tantos detalhes sobre isso, mas eu penso muito em questão de responsabilidade. Penso que o céu, a gente tem que ter em mente assim, a leitura que eu tenho de toda a Bíblia. Vai haver distinção de função no céu. Isso não quer dizer que haja diferenciação de pessoas. Infelizmente, hoje no mundo, nós diferenciamos pessoas pelas suas atividades. Né? E tem atividade que é tenebrosa, né? Os caras querem, você tem que chamar o cara de doutor excelentíssimo, mestrado, esquece, gente. Porque infelizmente a gente tem, eu fiz engenharia, você tem que falar porque eu sou engenheiro, hein? Você não. Eu fiz medicina, entenderam? Hoje tem essa segregação, o médico quer parecer mais do que os outros, o juiz, o advogado, o engenheiro, quem quer que seja. Lá no céu não, lá no céu vai ser o contrário. Essas atividades serão consequências de responsabilidade, a responsabilidade que a gente vai assumir, né? Não sei as atividades que nós vamos ter no céu, mas só para a gente fazer uma aplicação, por exemplo, o médico, ele vai saber que ele tem responsabilidade para com a vida dos outros. O engenheiro, para responsabilidade com a construção dos outros. O advogado, de defender os outros. E não com esse negócio assim, eu sou o doutor excelentíssimo, não sei o que lá. Não. Eu estou assumindo mais funções para ter mais responsabilidades. Esse eu penso que é o galardão no meu ponto de vista, tá? Então, das interpretações que eu posso tirar da palavra de Deus. Lembra que ponto de vista no sentido do que eu tenho lido na palavra de Deus, não é algo fora da Bíblia, tá? Logicamente não dá para explorar aqui agora as passagens, porque não é o nosso tópico, mas só para a gente entender que vai haver essa recompensa também. Basicamente, o justo no pouco, o justo no muito. Para quem um pouco dei e muito se fez, muito eu darei e muito ele fará, também por causa dessa questão da responsabilidade, né? Versículo 13 a 15, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a
mentira? Gente, eu não sei, eu vou dar aqui o que vem no meu coração quando eu leio Alfa, Ômega, primeiro, último, princípio, fim. Então, quando Jesus está se colocando com essa posição, o versículo que vem na minha cabeça é Romanos 11, 33 e 36, que diz assim: ó, grandeza da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem são os seus conselheiros? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompensasse? E aí a palavra derradeira. Pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Portanto, a ele seja a glória para todos sempre. Amém. Ele é tudo. Eu sou. Então, eu sou. Eu sou o quê? O que você quiser. O que você quiser. Tudo que é de bom. Pode pôr. Jesus Cristo é tudo que é de bom. Ele é tudo. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o primeiro, ele é o último. Então ele está dizendo dessa completude. Por meio dele, para ele. E pois dele são todas as coisas. É tudo para ele. Ah, mas não sei o que. Olha, não sei. Porque os desígnios de Deus são inescrutáveis. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento dele extrapolam qualquer entendimento. Então quem sou eu? Quem vai poder aconselhar ele? Quem vai poder pedir alguma coisa se ele deu tudo? Entenderam, gente? Eu leio essa passagem, para mim vem isso na cabeça. É tudo dele, é tudo para ele, porque tudo foi feito, pois dele é tudo, né? É muito forte quando a gente é feliz. E quando a gente entende isso, feliz, nós somos felizes quando a gente entende isso, né? Por quê? Porque nós participamos disso. Nós somos lavados por causa de... Como é tudo feito para ele, Deus escolheu um povo para que ele purificasse esse povo para dar para o filho dele. Nós somos felizes porque nós vamos ser lavados. Deus vai nos lavar, vai nos purificar, vai nos tornar aquela noiva imaculada que vai casar com seu filho imaculado. Nós seremos lavados. E é como eu disse agora há pouco. Não fui eu que escolhi. Não foi você que escolheu. É o próprio Deus, na sua inescrutável sabedoria, que nos escolheu para nos lavar. Por isso devemos ser felizes. Participaremos, teremos direito à árvore da vida, aquela que cura todo o tempo as nações. Adentraremos a cidade pela porta. Pelas portas, né? Porque são portas, né? Faremos parte dessa aliança, teremos parte nessa herança de purificação, de santidade, de justiça, de verdade, de tudo. E olha que coisa interessante, como eu falei da servidão lá. O que é essa servidão? Lembra que Jesus... Uma coisa interessante, a gente fala assim, mas servidão como? Lembra que Jesus deu o exemplo lá antes da ceia, lavando o pé dos apóstolos, falando, cara, eu vim para servir vocês também. Ou seja, nós nos servindo mutuamente e viveremos felizes para sempre. Então nós usufruiremos de tudo isso, porque Deus nos escolheu. Em contrapartida, os não escolhidos, infelizmente, ficarão de fora. Por terem praticado as suas feitiças. E uma coisa legal aqui, que apesar de ficar de fora, a gente pode falar, pô, mas Deus é injusto. Então, não. Porque olha o que eles fizeram. Praticaram feitiçarias, cometeram imoralidades sexuais, assassinatos, idolatrias, né? Amaram a mentira. Então, dando consequências que eles vão ser punidos pela sua maldade. E, gente, uma coisa também que é importante, apesar disso, e aí essa questão da escolha de Deus, da sua soberania na escolha, é algo que não nos compete ficar discutindo. É como o Romanos disse, cara, são inescrutáveis a sabedoria e o conhecimento de Deus. A gente não tem como sondar o que é. Mas a gente tem a obrigação de render graça, de render glória, de render adoração para Ele. Porque nós éramos praticantes de feitiçaria, cometíamos imoralidades sexuais, éramos assassinos, idólatras,
Éramos praticantes da mentira, lembra? Quem cai em um desses pecados cometeu todos. E Jesus, no Sermão do Monte, nos diz que a gente comete todos esses mesmos, né? Porque o assassinato não é só ir matar meu irmão, se eu já pensei mal dele no meu coração, eu já matei ele. Tá? Então a gente era praticante, mas Deus foi lá e nos lavou, nos limpou, nos tirou todas essas imperfeições para que agora nós pudéssemos adentrar na sua presença, ver sua face, ver sua glória, casar com ele, ter uma aliança eterna com ele. Então nós temos que ter um coração grato. Essa é a maior riqueza, essa é a maior bênção. Gente, ele pode dar bênçãos pra gente? Pode. Mas a maior bênção, ele já deu para nós, que é a salvação. Bênçãos pequenas vão acontecer, mas a salvação, gente, é uma bênção que a gente não pode, a salvação, esse convívio com ele novamente, a gente não pode deixar de reconhecer. Infelizmente, a gente perde às vezes isso de olhar, a gente olha para as coisas desse mundo, acha que são bênçãos melhores e maiores, mas a maior bênção é essa purificação, é essa presença, é tirar de nós todas essas coisas e nos fazer agora participantes dessa vida eterna com ele em união plena e irrevogável. Esse é o nosso ponto aqui, né? Agora 16 e 17. Eu, Jesus, enviei ao meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e o resplandecente, e a resplandecente estrela do amanhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber, beba de graça da água da vida. Jesus agora se identificando como o autor de todo esse testemunho, dando às suas igrejas, primariamente as 7 igrejas das cartas que foram escritas, capítulo 2 e 3, mas também a toda a sua igreja. É ele que dá esse testemunho, é ele que nos fala dessas coisas que hão de vir. E é por causa disso que nós podemos crer que elas são dignas e verdadeiras. Afinal, ele é aquele que foi prometido por Deus nas profecias do Antigo Testamento a Davi. Ele é o seu descendente, era da raiz de Davi, aquele que recebeu de Deus a promessa que o trono não sairia da sua raiz, de que por meio de um dos seus descendentes Deus reinaria eternamente sobre a terra, o resplandecente, a estrela do amanhã. Então João falando aqui para todos nós e até para os israelitas, sabe aquele que foi prometido? É esse, Jesus Cristo. Ele reinará eternamente sobre nós. E o seu povo, maravilhado com tudo isso, só resta dizer uma coisa. Vem, Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem. Eu te desejo. Eu quero casar com você. E ele fala isso, né? Diz, vem. E quem tiver sede, pode vir. E quem quiser, beba dessa água. Porque essa água é dada gratuitamente. Aquele que mata a nossa verdadeira sede por meio da água da vida é aquele que nos dá essa água de graça e pela graça. Não precisamos pagar, não precisamos fazer obra, nós precisamos apenas nos relacionar, dizer, vem Senhor, mora no meu coração. Essa é a chave. Vem Senhor Jesus, mora no meu coração. E isso é de graça e pela graça. Não vivam por obras, não vivam por metas, não vivam querendo comprar, e aí quando eu digo comprar não é só financeiramente falando, mas também por meio dessas obras, a graça de Deus. A salvação que vem por meio de Jesus Cristo, pela graça e de graça. Não façam isso, vivamos com essa verdade em nosso coração, essa fonte de águas vivas, fonte da água da vida, ela é oferecida de graça pelo próprio Deus. Versículo 18 e versículo 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro,
de profecias. Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Ou seja, as profecias aqui ditas são finais, não tem mais nada a ser acrescido, nenhuma literatura que a gente possa receber de alguém acrescendo algo aqui pode ser digna de confiança e vai ser punida por Deus. Podemos ler algo, podemos falar coisas interpretando o que está nesta profecia, mas nunca acrescendo algo a ela. Gente, se alguém um dia apresentar qualquer livro para vocês que acrescentem datas, que acrescentem períodos, que tentem adivinhar algo disso tudo, considerem como acréscimos que vão ser punidos por Deus. Deus vai dar a eles a recompensa negativa, no sentido de que a consequência disso. Tenhamos cuidado, porque o que nós precisamos para que está escrito nessa profecia. Aqui, ele falando especificamente de Apocalipse, mas penso que a gente pode usar isso para toda a Bíblia, para todos os livros, para toda a Sagrada Escritura. Não devemos acrescer mais nada. A Bíblia é suficiente. A Bíblia ela é atual. A Bíblia ela é eterna. É a palavra de um Deus que se revela de Gênesis a Apocalipse imutavelmente. Deus não está preso a tempo. Deus, o mundo evoluiu. Aquele Deus não é esse Deus. Gente, Deus é eterno, de eternidade a eternidade. Para ele. Para nós, o que está escrito desde Gênesis a Apocalipse é o mesmo Deus que cobra as mesmas coisas. Ele não mudou, ele não evoluiu, ele não precisa de evolução. Nós não devemos acrescer nada a esses livros e também entendendo que por mais que foi escrito há 2000 anos atrás, ele é atual. E não precisa de nenhum acréscimo. E lembrem-se, há consequências para aqueles que fazem isso. Quem acrescer vai ter as pragas aqui sofridas, né? E quem alterar ou tirar alguma palavra deste livro, não fará parte da vida. Não que perde a salvação, porque na verdade nunca foi salvo. Né? Não faz parte, não tem o Espírito e, portanto, não tem a salvação e a herança eterna prometidos para os filhos, prometidos para aqueles que, né, foram alcançados pelo Espírito e pela graça de Deus. E por fim, versículo 20 e 21, aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, vem em breve, amém, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. A palavra Maranata, algo que a gente ouve, algo que a gente às vezes canta e algo que deveria ser a razão do nosso viver. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o nosso clamor, deve ser o que motiva o nosso coração. Dia a dia, hora a hora, segundo a segundo. Eu vivo aqui porque para mim viver aqui, eu vivo por Cristo. Mas eu vou só entender Paulo quando ele diz, porque ele entendeu que ele morreria, que morrer para ele seria lucro. Jesus vir é um lucro maior ainda. Se eu não ver esta vida, que eu possa morrer, porque é lucro para mim morrer e estar com Cristo. Mas se eu puder presenciar essa segunda vinda, que ela seja breve. Vem, Senhor Jesus, que a gente tenha esse entendimento, essa paixão, essa vontade no nosso coração, segundo a segundo, desejando, vem, vem. E eu digo isso para vocês, porque às vezes a gente se perde, eu penso, né? A gente deve viver aqui, né? Para a glória de Deus e isso é revelado por meio das atividades que a gente faz. Então a gente vai ter sonhos, a gente vai ter desejos, a gente vai buscar coisas, né? E essas coisas são positivas se a gente entende que a gente está fazendo com esse propósito, né? De conhecer a Deus por meio dessas coisas, dele agindo em nós para que a gente concretize essas coisas e também para que pessoas sejam alcançadas e também conheçam a Deus por meio dessas coisas. Acho que tudo isso é fantástico, mas às vezes a gente fala assim, pô, fiz todo um plano, né? Uma pessoa que vai casar, por exemplo, eu vou casar
daqui um ano, né? Elas falam assim, Maranata, agora não, pode ser daqui um ano, porque eu quero casar. Imagina, Senhor, se o Senhor volta agora, eu vou pro céu sem... Vou pro céu não, né? Porque aqui não é mais céu, né? Lembra, a gente nem falado? Eu vou para esse mundo restaurado sem ter casado, Senhor, espera um ano. Ou uma pessoa que tem um plano de uma faculdade muito desejada, espera 5 anos, Senhor, aí o Senhor vem. Gente, não é isso. Se Jesus voltasse nesse próximo segundo, esse deveria ser o nosso desejo primário. Senhor, volta daqui um segundo. Volta daqui um dia, daqui, se não puder ser daqui nesse segundo, tudo bem, que seja daqui 1 hora, que seja daqui um dia, mas volta, rápido, volta. Se pudesse ser daqui um segundo, por favor, que seja daqui um segundo. É esse desejo que na minha leitura está declarado nessa passagem, volte agora. Esse deve ser o motivo da nossa vida. Mais uma vez, esse motivo não deve nos tirar das nossas perspectivas daqui, das atividades que Deus tem colocado no nosso coração para a gente desenvolver. Mas essas atividades não podem roubar o lugar do Maranata. Um casamento daqui a um ano não pode voltar, não pode roubar o meu desejo de Maranata do coração. Uma promoção no emprego, uma faculdade, uma riqueza, uma possibilidade futura aí de uma atividade não pode roubar o Maranata. O Maranata tem que vir primeiro. Só que enquanto não vem o Maranata, eu vou desenvolvendo as minhas coisas. Então, Maranata, que quer dizer essa passagem, né? Vem, Senhor Jesus, deve clamar ao nosso coração. Mas eu vou um pouco além também, tá? Porque isso é o motivo que está dizendo aqui, mas eu queria também que a gente pudesse trazer algo mais do que isso. É clamar esse Maranata todos os dias no nosso coração, no sentido dele reinar em nós, para que por meio desse reino a gente expresse sua glória. Então todo dia a gente deve desejar, vem Senhor Jesus, reina sobre mim. De novo, eu só estou ampliando aqui. A passagem que eu entendo primordial é essa Maranata de voltar para restaurar e concretizar, e completar, e consumar todas as coisas. Mas eu estou aproveitando esse momento para a gente também fazer isso, usar um Maranata parcial. Vem Senhor Jesus, restaura em mim já. Porque vai ter uma restauração final, mas essa restauração primeiro começa em mim. Então vem, restaura. Vem, Maranata. Vem, Senhor Jesus, reina sobre nós. Isso é muito importante, gente. Que a gente possa ter isso no nosso coração. Que todo esse estudo de Apocalipse, que nos mostrou coisas, consequências ruins, coisas, né, tristes que acontecerão, mas também que revelou o autor e a glória desse autor por trás de todas as coisas. E é esse autor que a gente deseja, que a gente clama. Nós devemos, né, viver uma vida que os pedidos, os desejos, os anseios desse mundo não transcendam ao desejo de vem, Senhor Jesus, ao desejo de Maranata. Esse deve ser o primórdio da nossa ação, da nossa vida. Que a gente possa, que esse livro de Apocalipse, que essa leitura, que esse estudo que nós fizemos, como também os outros estudos, como também toda a Bíblia, traga essa esperança ao nosso coração. Que no momento, lembra que a gente fala que no momento de tristeza a gente tem que trazer à mente aquilo que nos dá esperança? Que essa seja a nossa esperança. Que no dia do sofrimento a gente olhe para isso, que o sofrimento do agora não é comparado com a glória do porvir, daquilo que é reservado para aqueles que são filhos, a herança eterna que Deus nos promete por meio do que está escrito aqui. Que a gente possa ter esse entendimento, que esse estudo traga isso ao nosso coração. Por mais que a gente ficou nessa discussão, passa ou não passa pela grande tribulação, o que os crentes vão sofrer, o que é a vitória às vezes de Satanás, que isso tudo seja substituído por esta esperança. Esperança que vimos no capítulo 21, esperança que vimos no capítulo 22 por meio da restauração e da comunhão e da aliança que teremos eternamente com Deus novamente. Que isso possa mover as nossas... Então que a gente termine esse estudo com esse entendimento. Clamando a Deus por isso. Tendo um espírito de vida agora movido por Maranata. Por vem, Senhor Jesus.
que a gente possa gravar e guardar isso no coração para todo sempre e transformar a nossa vida dia após dia, glória após glória nessa direção. Amém? Eu queria finalizar também deixando aqui de novo essa indicação que tudo que eu disse nesse estudo de Apocalipse é aquilo que Deus tem trabalhado no nosso coração, mais longe de que isso deva ser considerado para vocês como algo fechado e pleno. Deus, ele trabalha o nosso coração com as limitações que o nosso coração tem. Ele teria condições de fazer isso não acontecer, mas ele permite isso até para a gente não se acomodar, até para a gente continuar estudando, desejando. Então muitas das coisas que eu falei, eu já disse isso para vocês, nem eu mesmo tenho como algo definitivo. Espero estudar e espero ter novas perspectivas, porque isso é a gente entender a nossa vida com Deus. Nós estamos falando de um Deus infinito se revelando para seres finitos, seres limitados, e nós devemos desejar isso. Então que vocês possam, se desejarem ver de novos vídeos, buscar outros vídeos, buscar outros estudos, outras aplicações para que vocês formem a verdade de vocês, que mesmo assim também não vai ser absoluta, porque só um detém a verdade absoluta e esse é Jesus Cristo. Ele vai se revelando para uns mais, para outros menos, conforme a caminhada, a santificação, mas mesmo assim ainda estaremos muito longe de conhecer a verdade absoluta de Jesus Cristo por nossa limitação. Então que a gente possa ter esse desejo, continuar estudando, continuar buscando e principalmente deixando que essas coisas transformem o nosso coração à imagem do nosso Senhor Jesus. Esse foi o objetivo desse estudo de Apocalipse e deixo aqui essa mensagem final para vocês de que continuem nessa caminhada, por mais que a gente possa encontrar um irmão que pense diferente, criar algum momento ali de discussão, que isso seja feito em amor, que isso seja feito para o crescimento e para a edificação do corpo. Se for para destruição, se for para segregação, separação, não façam. Que o outro prevaleça na sua verdade e nos calemos. Entremos em conversa com aqueles que querem compartilhar, que querem colaborar, que a gente faça isso sempre com muita humildade, permitindo que o Espírito Santo transforme o nosso coração e transforme o coração daquele que está falando conosco e que a gente possa cada vez mais, por meio dessa união que Deus espera dos seus filhos, revelar a glória que aqui nos foi dita. Amém? Muito obrigado por este período que tivemos juntos. Vamos, se Deus quiser, começar um novo estudo aí. Esperamos que na semana que vem já tenhamos esse estudo preparado, e meu desejo é que Deus nos capacite para continuar aqui firmes e fortes nesse propósito de investir tempo na palavra e na meditação daquilo que Ele tem para nós. Amém? Eu vou orar então, terminando e agradecendo, e a gente então se encontra aí num próximo estudo. Papai, muito obrigado. Que gratidão a gente tem de poder ter concluído esse estudo. Por mais que tenha sido um estudo que a gente pôde ver coisas novas, evoluir, nós sabemos que tem muito mais ainda para ser revelado, tem muito mais que a gente precisa estudar, tem coisas que precisam ser revistas para ser consolidadas, né? Outras que talvez precisem passar por mudança. Então, nós humildemente agora, além de agradecer o Senhor por ter nos trazido até aqui, também te pedimos que o Senhor continue esse trabalho, continue esse processo e que a gente possa não discutir no sentido de separação quando falarmos dos assuntos polêmicos que percebemos em escatologia, mas que cresçamos em graça, em sabedoria e entendimento com as verdades que temos aqui, que o Senhor vai nos revelando gradativamente. Muito obrigado por esse estudo, muito obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos que pôde acompanhar, que pôde também ver todas as aulas ou parte delas, e que a gente possa começar um novo estudo para a glória e louvor do teu santo nome. Nós entregamos esse estudo nas tuas mãos, nós glorificamos o teu nome porque é o Senhor que fez e possibilitou todo ele, é do Senhor toda a honra e toda a glória. Entregamos também nossa vida nas tuas mãos porque sabemos que o Senhor tem agido e é o Senhor que tem agido. E damos graça ao Senhor por tudo. E também entregamos aí a nossa semana, a nossa vida, minha e de todos os nossos irmãos que estão assistindo, para a glória do Senhor. Nos dirija e
terminamos clamando ao Senhor, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus, nós te desejamos, nós te queremos, nós gostamos e queremos viver uma vida eterna com o Senhor. Por favor, venha, nos resgate, nos livre, nos purifique do mal e que a gente possa estabelecer essa aliança, essa parceria, esse casamento eterno com o Senhor. Nós oramos assim agradecidos no seu santo nome. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Forte abraço a todos aí. Até o nosso próximo estudo.